Uma boa noite em todos. Para nós é uma alegria podermos estar aqui de retorno. Nós estivemos aqui já faz um bom tempo, né? Mas é sempre uma alegria podermos estar aqui de volta, para juntos, né, nos esforçarmos para mais um período de aprendizagem, vamos dizer assim. Mais uma vez pedimos a Jesus que nos auxilie, nos ampare, para que a nossa fala possa refletir, né, retratar o que eles esperam de nós, e possamos ser felizes retendo aqueles conteúdos que mais precisamos para o bom encaminhamento da nossa vida. Nosso estudo possa transcorrer assim em clima de serenidade e de paz, enriquecendo os nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Nosso nome fica ali projetado no quadro. Eu sei que a nossa tela não está tão nítida, né? Meu nome é Éder. A gente declina o nosso nome aqui tão somente para favorecer o processo de participação. Nós vamos fazer a nossa exposição, mas contamos com a intervenção de vocês. Eu acho que um estudo participativo ele ganha dinâmica e acho que ele é mais enriquecedor. Fiquem bastante à vontade. Ok? Muito bem. O tema que nos está proposto, está aí projetado no quadro, né? É o capítulo 14 dessa obra, Jesus no Lar, que é uma obra ditada pelo espírito Neio Lúcio, não é isso? Psicografada pelo nosso saudoso e querido Chico Xavier. Hoje ficou para nossa responsabilidade o capítulo 14, que tem esse título, A Coroa e as Asas. Antes de nós fazermos a leitura, que vamos precisar fazê-lo, né, a leitura do capítulo, acho que seria interessante nós perguntar, mas que coroa se refere a essa lição de Neio Lúcio? Quais são essas asas a que o texto também se refere? Acho que a gente poderia iniciar dessa forma, certo? Quando a gente pensa nessa primeira coroa, nós recordamos de um episódio marcante na experiência de Paulo de Tarso. Quem é que leu o livro Paulo e Estevão? Quem teve a oportunidade de ler? Muita gente. Bacana, né? É uma obra imperdível, riqueza de informações ali, né, que Emmanuel nos traz naquela obra, né? Claro, nós vamos pegar aqui só um detalhe dentro da obra, um período importante e significativo na experiência de Paulo, tá? Nós sabemos que Paulo, antes da sua condição de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, não é isso? E teve toda uma trajetória de lutas e desafios, despertando para o encontro com Cristo, etc. Se nós pegarmos a obra bem no finalzinho da sua missão, quando ela já estava praticamente completa, Paulo foi detido, não é isso? E foi levado para a capital do império. Na verdade, ele estava sendo condenado. Recebeu, então, a pena última, e quando o soldado se preparava, né, para o uso da espada, ele treme, né? Talvez diante da grandeza daquele espírito, a firmeza daquele espírito, que é o de Paulo, e Paulo mesmo é que dá a ordem, cumpra com o seu dever retamente. E ele faz a execução, né, de Paulo. É interessante que Paulo, o corpo se desfaz naquele momento, e Paulo se apresenta fora do corpo físico. Claro que ele foi beneficiado, né, pelos valores que tinha, pela intercessão de muitos corações, as dores e as dificuldades já não o visitavam. Então, mesmo fora do corpo, já não tinha dores, mas ele ainda apresentava a visão turva, não sei se vocês recordam. Ele não enxergava mesmo depois da chamada morte, né? Estava afastado do corpo físico, mas ainda com a deficiência na visão. E é interessante que nessa hora, ele, embora não veja, ouvia com precisão e escutou passos vindo na sua direção. Quando isso acontece, ele se recorda de um episódio dele mesmo há muito tempo atrás, quando ainda era o jovem Saulo de Tarso. Com muita referência, né, com muita distinção junto ao Sinédrio naqueles dias, ele acabou fazendo parte da perseguição aos cristãos, correto? Não é? E num desses movimentos de perseguição aos cristãos, ele arregimenta lá 3 colaboradores, né? Demétrio, outros mais, e eles vão em perseguição a Ananias. E ali, em meio a essa perseguição, nas estradas de Damasco, né, sol a pino, ele não se sente bem, cai do cavalo, né, ou do animal, se preferirmos, e ele
tem aquela visão luminosa de Jesus, nós vamos recordar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assim? Não vamos entrar no detalhe do diálogo, mas dali para frente ele se transforma. Mas a verdade é que, caindo do animal, ele se encontra também enceguecido e vai ser levado pelos colaboradores a uma hospedaria. E eles se afastam temerosos, esses colaboradores, e Paulo fica ali sozinho, pelo menos 3 dias, refletindo sobre tudo que lhe tinha acontecido. Antes dele se instalar ali, tinha encontrado com Sadoc, um grande amigo dele, mas como ele já falava da visão do Cristo, foi interpretado por alguém que tinha problemas mentais, estavam tendo delírios, etc. E Sadoc, de alguma forma, não o aceita, não o recebe, né? Então ele fica ali, entre aspas, curtindo uma certa solidão, mas refletindo profundamente em tudo que lhe acontecia. E é interessante que depois desses 3 dias, né, o hospedeiro lá fala que ele tinha uma visita, vinha vê-lo, e ele achou que era Sadoc, recordam? Mas não era Sadoc. Aproxima dele, ele, enceguecido, a pessoa se estaca próximo a ele e fala: quem sois? E aí ele vai se apresentar. Era Ananias, justamente aquele elemento a que ele ia perseguir, não é isso? Ele vai em busca dos cristãos e naquela caravana, o ideal, o objetivo era justamente o Ananias, né? E então ele reconhece o recado do Cristo para ele, a necessidade de tornar-se humilde, porque ele ia ser socorrido justamente por aquele a quem ele perseguia. E Ananias então acolhe com muito carinho, né, pelos valores que já detinha, e promove a cura da sua visão. E ele ali se transforma, e nós temos notícia do tanto que aconteceu dali para frente. Então lembremos que nós estamos dando essa volta tão somente para recordar que logo depois de ser, entre aspas, decapitado, quase decapitado, né, corte no pescoço, fora do corpo físico, ainda estava cego. E lembrou desses episódios e ouviu os passos de quem se aproximava. E a mesma pergunta ele faz para o visitante: quem sois? E quando ele faz a pergunta, o visitante traz uma colocação: Paulo, meu irmão. Ele reconhece logo, né, o timbre da fala, emocionado, não deixa que o visitante continue. Emocionado e às lágrimas, ele fala: Ananias, Ananias, né? Ou seja, pela segunda vez, Ananias ia promover a retomada da sua visão. Então é interessante a gente pegar esses aspectos, mas o ponto está ligado ao nosso tema de hoje. Nós só recortamos uma frase que o Ananias vai colocar para Paulo nessa obra, tá? Quando ele está lá conversando com Paulo, já depois de beneficiá-lo, né, com a visão, olha o que ele diz: Ananias a Paulo: já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. Não vai dar para vocês verem direito aí, mas nós destacamos ali a coroa da vida. Então, é interessante pensarmos sobre isso, que o nosso texto chama-se A Coroa e as Asas. Então, a coroa que se refere, o texto de Neo Lúcio, é esta: a coroa da vida, que é aquele título dado àqueles corações que foram profundamente fiéis à vontade de Deus durante toda a sua trajetória de vida. Paulo teve suas falhas enquanto Saulo, mas modificou toda a sua trajetória de uma forma espetacular. Quem leu a obra consegue perceber isso com muita facilidade, né? A grandeza e a beleza das atitudes daquele espírito. Então, quando nós falamos de coroa, Neo Lúcio vai trazer no texto, está se referindo a essa coroa da vida, ao prêmio dos fiéis seguidores da mensagem do Evangelho ou da vontade do Criador. Quem não quer essa coroa? Claro que eu quero, todos nós queremos, não é isso? Mas é fácil, para chegar lá precisa só de 2 coisas, 2 asas. Que asas são essas, né? Já sabemos qual é a coroa. Nós vamos nos valer da própria colocação de Emmanuel no livro Consolador. Na questão 204, perguntaram ao Emmanuel: a alma humana
poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Entenderam a pergunta? Vou perguntar do Emmanuel. A alma consegue o seu processo de redenção tão somente pelo viés dos valores morais? Não é? A resposta é bastante longa, nós recortamos um trecho. O que o Emmanuel vai dizer? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Então, o Emmanuel está destacando para nós, quem são essas duas asas? Não é? As duas asas representam as aquisições, o adiantamento de natureza moral e os de valores intelectual. Então, não conseguimos fazer o voo na direção de nosso Pai sem a consecução, sem a construção dessas duas asas. Precisamos trabalhar sim moralmente, mas não podemos também esquecer os aspectos intelectuais. Né? Quando nós falamos de expressões intelectuais, e aí sim, nós vamos retomar o nosso tema, lembrar Neo Lúcio, que está fazendo uma referência à experiência do Cristo há 2000 anos atrás, quando esteve ele junto de nós, aqui os homens encarnados. E nós vamos ter que ler a lição. Ela não é tão curtinha, mas é muito rica. Tá? É o capítulo 14 dessa obra, A Coroa e as Asas. Escreve assim Neo Lúcio nesse capítulo 14. Comentava-se na reunião as glórias do saber, a importância dos valores intelectuais, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças nesse objetivo. Estou mudando algumas palavrinhas aqui, porque tem umas que são mais difíceis para ficar mais fácil da gente entender. Ele se empenhou na busca dessa verdade, né, de forma muito decisiva. A estrada era sombria, qual verdadeiro labirinto. Mas o lidador, esquecendo lutas e desafios, avança sempre, trocando muitas vezes o vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. Então, à medida que ele subia a montanha, que aqui é uma imagem que Jesus está criando, dele subindo a montanha, escalando a montanha do saber, né, em meio aos labirintos da estrada, muitas vezes desgastavam as suas vestes. Então ele desfaz daquelas túnicas, não é isso? E vai encontrar outras que possam se ajustar ao esforço que ele realizava. Vai falar também das suas alparcas, ou das sandálias que também se mostravam gastas e ele as substituía. Assim? O emissário, aliás, de tempos em tempos lançava à margem da estrada uma túnica que fizera estreita, né, uma sandália que ele afigurava sem serventia, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Então ele venceu a trajetória da busca ao encontro do saber. Quando ele chegou no cume dessa montanha, dessa conquista, apresentou-se um anjo do Senhor para ele. O emissário, esse anjo do Senhor, cumprimentou-o e abraçou-o, revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver a estrada percorrida, e que de sua atitude, na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então, ele chegou à culminância dos valores do saber, o anjo o encontra, né,
de parabenizá-lo pelo esforço alcançado, coloca nele uma coroa de luz representada pela intelectualidade alcançada, mas quando ele quer ir, né, para a vida eterna ou para o paraíso, o mensageiro divino fala: eu preciso que você volte ao caminho já trilhado. A depender de como se porta nesse trabalho, é que nós vamos ou não conceder as asas para que você entre no encontro ao Pai. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola, né, a coroa de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da estrada. Antes difícil, né, labirintos, não tinha conhecimento. Hoje, aureolado por aquela coroa, podia perceber cada ângulo da estrada percorrida. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma veste rota, velha, né, rasgada, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos, né, caminhantes inúmeros se apoiavam em bordões, né, quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas, gastas. Entretanto, cada qual, com impenitência infantil, impertinência, melhor dizendo, marchavam os senhores de si, né, determinados para aquela escalada também. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas e inadequadas. Gritou, condenou e fez gracejos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos daqueles renunciaram ao processo da subida, desistiram do processo e a caminhada, voltando para o vale escuro. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem demora ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. Lembremos que Jesus está numa palestra com os discípulos. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo e na censura injustificada. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, eliminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. É rica essa mensagem, né? Mostra esse diálogo de Jesus com os discípulos, enfatizando o cuidado com essa busca, vamos dizer assim, né? Por vezes até insensata, tão somente pelos vieses do conhecimento. Quer dizer que a lição está condenando a busca da verdade, a própria ciência? Claro que não, não é? Mas ele está enfatizando a importância de nós não perdermos de vista que são duas asas que nos levam a Deus.
duas asas, não tão somente uma delas. Muito bem, esse foi o texto lido, livro 14, né? Isso é interessante nós pensarmos, porque quando a gente fala de valores intelectuais, nós podemos recorrer ao Livro dos Espíritos, tem muitas questões que vão trabalhar isso com a gente. Na 751, registra Allan Kardec: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. E ora o final, apenas sabe. É interessante, né, o termo apenas, porque ele mostra a relatividade na questão do puro saber, né, como está sendo colocado aqui nessa frase. Então é muito importante nós refletirmos melhor sobre tudo isso. Duas asas nos levam ao Pai: o amor e a sabedoria, razão e sentimento. Né? Mas se nós pensarmos bem, no próprio Livro dos Espíritos vai falar da ordem dessas coisas. Porque trabalhar os valores intelectivos, gente, querendo ou não, nós vamos trabalhar. Só de estarmos num corpo físico, a gente vai querer fugir do frio, do excesso do calor. Nós vamos querer um lugar para morar, uma roupa para vestir, isso e aquilo. Isso faz com que nós procuremos soluções e vão desenvolvendo os valores intelectivos. Ou então, querendo ou não, nós vamos desenvolver-nos nesse aspecto. Querendo ou não. Tá? Já os valores morais, normalmente vai demandar uma dedicação e uma compreensão melhor sobre esse viés. E isso é delicado, porque ele está dizendo, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau, né? Porque no início ele desenvolve as questões intelectuais, ainda não tem valores morais que possam abalizar aquelas conquistas, e ele se utiliza daquela inteligência para benefício pessoal, para um interesse pessoal, e acaba esbarrando em problemas de prejuízo do semelhante. A história é rica de exemplos nesse sentido, né? Ainda, o Espírito Emmanuel, no capítulo Roteiro, capítulo 6, o Perispírito, olha o que ele escreve: os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados, com estreita capacidade de sentir. Interessante pensar sobre isso, né? Nós temos muitas obras que, de alguma forma, figuram tudo isso que está sendo falado. Na série André Luiz, nós temos uma obra que é belíssima, Libertação. Não é isso? Que obra, gente! Vai mostrar a figura de um Gregório, né? Que, de alguma forma, ele tem uma cidade espiritual voltada para expressões menos felizes. É dito que aquele espírito já foi um grande religioso, talvez um papa. Não é? Então você vê a dificuldade, né? Um plano de intelectual muito elevado, mas aplicando aquilo a expressões complexas, a ponto de ser um grande coordenador de uma cidade estranha, como diz o André Luiz, né? Intitula o capítulo do livro Libertação. Então mostra o que a inteligência mal conduzida pode gerar, né? Vale pensar sobre isso. Esse capítulo do livro Roteiro, gente, ele é muito significativo nesse sentido. Porque o Emmanuel, embora vai falar de corpo espiritual, ele traz alguns detalhes que deixam a gente a pensar. Não vamos lê-lo na íntegra, mas é interessante o que ele fala. Ele fala assim, mais à frente aqui. O progresso mental, relacionado às conquistas de valores intelectuais, né? O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano da evolução. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, pelos valores intelectuais, nós renovamos o nosso corpo espiritual e ganhamos destreza na sua utilização.
E ele continua: note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. Então ele falou, o simples desenvolvimento dos valores intelectuais dão essa destreza para o espírito administrar melhor o seu corpo espiritual, e não está falando de valores morais. E aí ele continua: o crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Então nós vamos ver espíritos na realidade espiritual com uma capacidade muito grande de administração do corpo espiritual, a ponto de fazer a volitação, por exemplo, com facilidade, não é? E interferindo junto a muitos corações, trazendo aparências que às vezes são agressivas ou até terríveis, né? Criando medo e insegurança. Ele está falando disso. A busca só de valores intelectuais desenvolve os nossos potenciais mentais, e isso gera um domínio sobre as manifestações do corpo espiritual. É desse texto que ele vai tirar a colocação a respeito dos anjos caídos, né? Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. E quando a gente pensa nisso, das primeiras vezes que nós lemos sobre esse texto, ficamos perguntando, mas por que Deus permite, né, que um espírito chega a esse nível de alcance, a ponto de interferir sobre a experiência de outros corações? Você pega um livro de libertação, você vai ver muitos espíritos em processos de sofrimento debaixo daquele mando. Não é fato? Aí ele traz uma frase que deixa a gente também pensando. Deixa eu pegar só o trechinho que ele fala. Ele fala assim: a ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. Querem que repita a frase? A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. Então nós vamos perceber que, por que Deus permite? Porque esses espíritos, com a destreza que ele tem, as facilidades, eles acabam sendo instrumento de transformação de outros corações que também praticam o mal, mas destreza. E isso é interessante de observar, que nós vamos ver na própria livro Libertação, muitos corações que estão debaixo do mando desses espíritos caídos, vamos dizer assim, mas que não estão dispostos a um processo de verdadeira transformação. Os espíritos superiores lançam as redes de recolhimento das almas sinceras que estão arrependidas, e nós vamos ver que muitas não conseguem reter aquela rede nas mãos, porque ainda não trazem em si, na intimidade, o verdadeiro arrependimento para serem recolhidas. Não é? Então, às vezes, precisa do mecanismo de sofrimento para um verdadeiro arrependimento, para a necessária transformação que precisa. E aí as coisas começam a fazer melhor sentido para nós nesse capítulo. Bom, estamos falando de conquista dos valores intelectuais, e não no sentido de desmerecer, mas o cuidado de que o nosso esforço não seja só nessa direção. E nós sabemos que muitos representantes desses esforços representam, por exemplo, a ciência dos dias que passam. Né? Muitos representantes dessa busca figuram na nossa ciência, inclusive a ciência acadêmica. Estão à procura da verdade, e isso é muito importante, não é? Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diz um ditado popular que a ignorância é a mãe de todos os males. Então não está descaracterizando a necessidade das revelações da ciência, da busca da verdade ou a construção dos valores intelectuais. Ela precisa balizar a nossa procura, a nossa busca. Senão a gente fica, vamos dizer assim, como que retardatários nesse processo. Podemos dar um exemplo simples, corriqueiro da nossa vida. Quantas coisas acontecem que a gente dá uma interpretação porque a nossa percepção é muito limitada. Aí depois abre-se o leque com informações novas, o conhecimento te dá um universo muito maior de observação, você tem condição de fazer uma opinião mais acertada, um direcionamento mais feliz. Né? Procurando figurar isso em expressões do dia a dia. Conhecemos uma pessoa, por exemplo, que uma vez conversando com a gente, pessoa muito querida,
disse para nós assim, nossa, mas meu pai é uma pessoa totalmente grossa, uma pessoa, não sei como é que uma pessoa, nós já estamos no século tal e a pessoa ainda é bronca, isso e tal. Às vezes a gente vê colocações nesse sentido, a gente trabalha em atendimento fraterno, de vez em quando soam situações nesse sentido. E aí a gente fica pensando, né? E eu acho que essa hora é que entra o universo de outras observações para a gente avaliar melhor aquele processo. Pensa, eles fizeram parte de uma educação muito diferente da nossa hoje. Qual que era o círculo de relação dos nossos pais e avós? Não é? Meu cabelo já está branco, viu? Os jovens daqui é bem mais para trás. Não é? Então, qual que é o núcleo de observação que eles tinham? Era o contexto familiar, campo profissional, de vez em quando uma escola, mas era só isso. Então, a forma como eles hoje nos educam, que às vezes nos incomodam, é o retrato da educação que eles receberam. E que acreditam que é certo porque aquela é a bolha em que ele vivia. Não podemos comparar a realidade daquele coração com os dias que passam. Hoje eu falo alguma coisa para uma das minhas filhas, ela fala assim, não é assim não, pai. Por quê? Porque a bolha de nós hoje, dos jovens principalmente, é muito maior do que tudo são bolhas, tá, gente? Não penso que nós somos donos da vida, não. São bolhas maiores. Então, o jovem, eu te falo, não, pai, é assim. Por que ele fala isso? Porque o universo dele não é só a educação dos pais. Não é só o campo de trabalho. Hoje tem uma coisa que se chama internet, rede social. Eles têm acesso aos mais diversos temas. Filósofos, pensadores, pessoas que se ocupam com isso, com aquilo. Então, o universo de observação é muito maior. Percebe? Então, é natural que a gente tenha que amadurecer conceitos no processo, por exemplo, educativo. Mas não podemos cobrar isso dos corações que viveram lá atrás, que não tinham acesso a essas informações. Né? Então, a gente vê a importância do conhecimento. Que o conhecimento nos ajuda a ter um universo maior de observação para a gente fazer as melhores escolhas. Mas ele não pode estar dissociado dos valores morais. É isso que a página, de alguma forma, nos está lembrando. Não pode estar dissociado do esforço de natureza moral. A vida em si, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22, que buscais? Olha o que ele fala. Porque a gente fica pensando assim, bom, a questão intelectual é uma coisa que surge naturalmente, a gente vai crescer intelectualmente. E não que a gente não deva continuar a busca no terreno das pesquisas, do conhecimento e etc. Mas se é importante os valores morais, como conquistá-los? Em que terrenos buscá-los? Né? E o Emmanuel traz um trecho importante para nós, dizendo, a vida em si é conjunto divino de experiências. Tenho para mim, na interpretação da fala de Emmanuel, quando ele fala a vida, ele não está se referindo a uma experiência física. Está se referindo à vida eterna, com a sua soma de experiências, ora aqui no corpo físico, ora na realidade espiritual. Ele está dizendo, a vida em si é conjunto divino de experiências. Mas complementa, agora sim, cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Isso é fato. Não é? A gente vem para uma existência, quantas coisas que a gente pode buscar ou empenhar a nossa busca, o nosso conhecimento. Um capítulo da matemática, da ciência, da medicina, da arte, não é? A vida nos confere um universo gigante de possibilidades de conhecimentos. Mas ele complementa. Todos esses valores são nobres, mas a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Olha que importante isso. Ele está dizendo a procura dos valores morais, podemos trocar a palavra religião aqui, né? Religiosos, as aquisições dos valores religiosos como valores morais, é a mais importante. Por quê? Em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. O Emmanuel, nesse próprio livro Consolador, quando ele faz a comparação entre essas duas asas, né, o aprimoramento moral e o intelectual, ele vai falar assim,
Entre as duas é preferível as de valores morais. É melhor que a pessoa cresça em valores morais, porque por mais que ele cresça, ele vai sempre melhorar alguma coisa. Mas se ele trabalhar só as questões intelectuais, não raro, ele esbarra em problemas de falhas em relação aos outros. Né? Então, somos de pensar que estamos no caminho certo, estamos aqui numa reunião que trabalha, de alguma forma, né, conceitos ligados muito especialmente a esses valores morais de que nós carecemos. É lógico que nós precisamos separar bem essa questão do que é religião e o que são as religiões. O Emmanuel separa isso bem para nós num livro chamado Emmanuel, de sua autoria. Recordam dessa fala? Ele vai dizer, religião é o sentimento divino que nos liga a Deus. E as religiões? Instituições humanas, imperfeitas, quais nós mesmos que as expomos. Dignas de todo respeito pelo sopro de inspiração superior. Mas são como o quê? Gotas de orvalhos que caem no pó da terra, né? Mostrando essa mistura do sublime com as nossas imperfeições. Essas são as instituições religiosas. Tá? Então é importante nós buscarmos, né, esses valores morais, e hoje nós temos sido muito favorecidos com o conhecimento espírita. Porque a revelação espírita ela vem peneirada pela espiritualidade superior. É como se esse projeto de crescimento do ser que vem ao longo dos milênios tivesse agora um ápice especial. Porque todo esse percurso que nós trilhamos nas mais diversas escolas e até na ciência, hoje vem peneirada. A espiritualidade está dizendo, tira ali o que é, né, excessivo e fala, isso aqui é a essência. No próprio Livro dos Espíritos eles falam, nunca permitiu Deus revelações tão completas como as que temos hoje. Então nós temos uma oportunidade gigante, aquisição de valores religiosos ou morais em nossas mãos. Uma oportunidade singular. Né? Importante não perder isso de vista. Ainda o Emmanuel, agora no Fonte Viva, capítulo 173, falando de ciência, a busca da verdade, ele vai, destacamos aqui um trecho dessa passagem. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Olha que interessante pensarmos sobre isso, para ver se nós não estamos enquadrados aqui. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade. O que ele está dizendo? É na vivência desses valores. Nós somos excelentes defensores da verdade. Gostamos de disseminar, nosso papel aqui hoje, de alguma forma, disseminar essa verdade. Mas a pergunta é, está conseguindo dinamizar isso na sua vida? No Evangelho de Jesus, chega um doutor da lei, não é isso? E pergunta para ele, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus redargue a ele. Está escrito na lei, como lês? E ele vai declamar lá tudo que ele aprendeu na lei de Moisés. O que Jesus fala para ele? Faze isso e viverás. Percebe que no terreno intelectivo nós temos as orientações seguras? Que ele sabia todos os mandamentos de cor. Mas Jesus adverte ele quanto à necessidade da dinamização daqueles valores. É isso que nos leva, não uma verdade como um princípio que a gente concorda, mas a verdade libertadora. Porque a verdade só vai ser verdade quando ela estiver dinamizada na nossa experiência. Uma pessoa que vive das coisas que ela trabalha, ela conhece sobre aquilo que ela vive. Importante pensar. Continua ele. Penetrá-la, né, essa verdade libertadora, é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever
fielmente cumprida. Essa frase parece um contrassenso, não é? Porque ter liberdade tem que ser submisso, parece um contrassenso. Mas a verdadeira liberdade só acontece mesmo quando nós obedecemos às leis divinas. Quanto mais estivermos identificados com a lei divina, mais livres somos. Né? Submissão a essas leis. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Importante a gente pensar sobre essa questão da verdade. De tudo isso, tantas coisas a se pensarem, me chama a atenção mais essa aqui. Ó. A verdade é perceber o sentido da vida. Crescemos, às vezes, muito intelectualmente, mas às vezes não fazemos uma pergunta para ser respondida. O que é a vida física? Por que estamos aqui? São aquelas 4 questões da filosofia lá na retaguarda. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Não é? Temos todo um desenvolvimento intelectual e não fazemos essas perguntas de novo. Porque aí nós usaríamos esse cabedal de informações que a intelectualidade nos confere para alinhar o nosso passo a essa vontade superior. E na vivência desse esforço, aí sim, nós vamos nos identificar com uma verdade libertadora. É a experiência que confere essa concepção dessa verdade. Vamos trazer um exemplo? Há um tempo atrás saiu uma lei aí que é beneficiar auxílio aos presidiários. Lembra dessa lei quando saiu? Isso que gerou uma discussão imensa. E falou, mas que absurdo, o cara pratica um crime e ainda recebe benefícios e tal. As mais das vezes, e a gente faz isso com alguma frequência, nós somos apressados nas nossas considerações. Aí quando uma pessoa conhece a realidade dentro de um presídio, a ideia dela começa a mudar um pouquinho. Porque quem conhece vamos dizer, esse campo de desafios, começa a entender uma verdade mais ampla. Primeiro, a pessoa que esbarrou em terrenos de falha ali, ele tem família. Se um elemento da família teve uma falha, e às vezes ele é o sustento do lar, o que vai acontecer com a família? O Estado vai deixar ela ao léu? Não. O benefício é para os familiares terem, não morrerem de fome, etc, etc. A nossa sociedade, de alguma forma, é corresponsável em muita coisa que acontece no campo social, nesse terreno. Porque às vezes somos egoístas, retemos bens, etc e tal, nunca pensamos naquele que tem menos. Nem todo mundo gosta de ouvir o que estamos falando, mas somos corresponsáveis por isso que acontece lá fora. Não é? As nossas próprias leis nem sempre abrangem a necessidade daqueles mais simples, por aí para aí. Então, pegar e julgar a pessoa pela falha que teve é muito fácil, mas ir lá e conhecer a experiência que ela viveu, é uma mãe que foi lá abandonada pelo esposo e que tem que tratar dos filhos e não tem emprego. Tem vários relatos sobre isso. Vai a um lugar onde tem alimentação, fala, olha, você podia me dar um pão só para eu dar para os meus filhos. Aí ela vai lá e pega o pão. Não é isso? Aí ela é considerada uma ladra. Ué, tem coisa que a gente tem que parar e pensar. Não é? Ela não estava pedindo nem para ela, estava querendo para os filhos não morrerem de fome. E a gente não concede a ela uma colher de pão. Então é a vivência. Quando você vai conhecer a história daquelas pessoas, quem faz tarefa nesses ambientes aprende muita coisa. Certa feita eu não estava numa dessas atividades, uma companheira conversando com a gente disse assim, Éder, é interessante, sabe por quê? Eu agradeço muito eu ter sido detida e estar presa aqui, onde eu estou. Eu achei estranha a fala dela, falei, o que essa mulher vai falar? Ela é uma jovem. Ela vai falar, eu estava levando a minha vida para um encaminhamento muito complexo, eu estava entrando no capítulo das drogas, no comércio das drogas, eu estava indo para um caminho sem volta. Então, quando eu fui detido, eu consegui perceber que foi um socorro a meu favor. Olha para você ver. Que maturidade desse ser, né? Para entender que aquilo foi uma bênção para ela. Não é fácil chegar a essas conclusões.
Então a nossa verdade, normalmente, ela é relativa, gente. Porque nós não vivemos as experiências da pessoa e apontamos dedos dizendo isso ou aquilo, querendo que a gente aplique a nossa verdade à condição daquela que é muito diferente da nossa. Então é preciso movimentar valores de consideração. O que falou o texto de Neio Lúcio? Cresceu lá, né, em termos intelectuais, chegou lá no cume da montanha, não é isso? E o anjo do Senhor falou, agora volta no caminho, vamos ver o que você acha. Ele foi lá e ridicularizando as pessoas que vinham pelo caminho. As roupas que elas usavam, né? As sandálias que estavam destruídas. Quando ele volta lá para onde ele fala, pois é, aquelas foram as roupas que você mesmo utilizou. Quando estava lá na fragilidade, semi-cego, era aquilo. Somos nós hoje. Às vezes conseguimos trilhar alguma coisa no capítulo da evolução. Somos beneficiados, gosto muito dessa fala de Emmanuel, pelos favores do bom tempo. O que são favores do bom tempo? Recebi desde a infância uma família equilibrada. Eu tive acesso à escola. Até a cor da minha pele entra nisso. Eu tive uma orientação espiritual, assim, bases morais. E a gente podia somar muitas outras coisas aqui. Isso são os favores do bom tempo. É fácil, dentro dessa condição, apontar para trás e dizer a pessoa que está tendo esse ou aquele encaminhamento de vida, que nasceu, às vezes, num núcleo complexo de lutas e desafios. E a gente quer comparar a nossa existência dizendo, não, eu fiz um esforço, por que ela também não faz? Não é? Então, por cada uma dessas situações, nós começamos a perceber como que a nossa verdade é relativa. Como que a gente precisa crescer em valores morais, como diz o próprio texto do Neio Lúcio, desenvolver expressões de compaixão, né? De piedade. Esses são os aspectos morais que os valores intelectuais nem sempre levam em conta. Importante se pensar sobre isso, né? Por isso que ele fala, né? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Quando nós usarmos esses valores para entendermos qual que é o nosso papel na existência, modifica muito a nossa estrada. Ainda estou lembrando aqui a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra. Não é? A gente se gaba, o homem inteligente na Terra se gaba. Eu sou o cara inteligente, aí tem o resto. Primeira coisa que os benfeitores falam, olha, não fique se gabando da sua inteligência, porque a inteligência na Terra é alguma coisa muito restrita em relação à grandeza que existe aqui fora. Mais ou menos isso. Não é? E se você tem um cabedal um pouquinho melhor do que os outros, o que isso está te mostrando? Não é para você se vangloriar daquilo que conquistou, é para você auxiliar aqueles que vêm na retaguarda a ter o mesmo alcance que você chegou. Não é? Então o nosso esforço é nesse sentido. É de inclusão, não é de separação. Né? Mas só quando a gente entende as finalidades, o sentido real da vida, é que nós começamos a nos identificar com essa proposta. Às vezes fazemos essa crítica e a espiritualidade olha para nós e fala assim, você está falando isso aí, essas críticas todas, mas ontem era você. Ontem, ainda ontem. Né? Então a gente precisa amadurecer concepções nesse sentido. Caminhando, né? O próprio Paulo que vai dizer, a ciência incha, mas o amor edifica. Ele era um homem extremamente culto. Quem conhece a experiência de Paulo sabe disso. Né? Ele era grande favorecido do bom tempo. É isso? Pela aparência. Oi? A ciência incha, mas o amor edifica. Fala de Paulo, primeira carta aos Coríntios 8:1. Né? Paulo era uma pessoa muito gabaritada. Muito gabaritada. Era formado nas universidades mais importantes daquele tempo, tinha aparência, boa aparência, era um excelente esportista, vinha de uma família de muitas posses, tinha referência no campo religioso, tudo conspirava para a grandeza daquele ser, no campo puramente humano, até o momento que ele encontra com o Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Reconsidera todos aqueles valores que para nós é tão importante nos dias que passam. E ele vê como que aquilo tem valor relativo. Acorda para os valores morais. Né? Modifica toda a sua trajetória.
mais uma vez dizendo que a ciência enche, mas o amor edifica, quando a ciência não se atrela, né, aos valores de natureza moral. A verdade, ela precisa ressentir-se dos valores morais. A verdade tem que ser dosada em amor, como dizem os amigos em benfeitores, né? Não pode falar tudo para qualquer pessoa. Sobre esse tema, a gente achou interessante a respeito desse termo eclesia. Já viram falar sobre isso? A eclesia, na verdade, vem do grego, né, que as mais das vezes foi interpretado como igreja. Tá? Esse termo foi usado por Paulo para representar a comunidade dos cristãos, o agrupamento dos seguidores do Cristo. Então eles formam a eclesia. Tá? Mas se você for aprofundar um pouquinho em torno desse tema, que vem do grego, né, que a gente interpretou como sendo a igreja, é composta por duas preposições. Ek, de eclesia, o primeiro ek ali, ele está associado ao nosso ex, que mostra de coisas para fora, exterior, né, para o externo, para o exterior, para fora. Tá? Então o ek, que corresponde ao nosso ex, que significa para fora. Eclesia é uma variação do verbo kaleo, que significa chamar ou convocar. Então, quando a gente fala dos agrupamentos cristãos, como eclesia, são os seguidores de Jesus, são os chamados para fora. O que isso significa? Isso representa o esforço de construção dos valores morais. Por isso que é importante não perder isso de vista. Porque enquanto estamos atrás tão somente dos valores de natureza intelectual, e não tem nada errado nisso, mas dissociado dos valores morais, a nossa preocupação, as mais das vezes, é tão somente com a gente mesmo. A gente só olha para o nosso umbigo. Está lá no Evangelho, não está? Senhor, quando foi que te fizemos isso ou aquilo? Deixamos de fazer isso ou aquilo? É uma representação da nossa indiferença. Às vezes tem alguém ao nosso lado com dificuldade, a gente não enxerga. Porque nós estamos presos em nós mesmos. Precisamos sair para fora. Ir para além dos interesses pessoais. E esse tem sido o nosso erro ao longo dos milênios. Lázaro sai para fora de Jesus, né? Já estava semi-morto. São ângulos de interpretação interessantes. Então a gente precisa sair para fora. Talvez alguém questione assim, não, mas você está dizendo isso, o que a gente aprende é a necessidade da busca interior. Não é isso? Verdade. Mas quanto mais você busca o autoconhecimento, sugerido, né, no próprio livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, quanto mais se aprofunda na compreensão de si mesmo, mais você vai entender a necessidade que você tem de sair. Que todo o processo de crescimento do ser passa necessariamente pelo semelhante. Passa necessariamente pelo semelhante. Como entendia Jesus a caridade? Nós ainda não entendemos muitas vezes o que é caridade, né? Resumimos o processo de caridade em doar roupa, alimento, sei lá o quê. Faz parte, são expressões dessa mesma virtude, mas não é só isso. Quando Jesus foi, perguntaram aos benfeitores a respeito da crença de Jesus a respeito de caridade, as respostas foram 3, todo mundo conhece, não conhece? Quase que de cor. Benevolência para com todos, o próximo. Perdão das ofensas, nossa em relação ao próximo. Indulgência para com a imperfeição dos outros, o próximo. Então, enquanto não entendermos, gente, que a nossa proposta de construção no caminho feliz passa pelo outro, nós vamos ter dificuldade de crescer moralmente. Vamos continuar inchados pela ciência, mas sem dinamizar todo esse conteúdo em favor da vida no seu sentido lato, grande, amplo. Né? Importante não perdermos isso de vista. Ninguém precisa fazer coisas especiais ou
espetaculares no campo dessa saída. Aí tem que fazer um outro, vou fazer uma creche para 500 crianças, vou fazer um asilo para 200. Quem tem compromisso que eu faça. Mas, às vezes, e para a grande maioria de nós, não é essa a proposta. Emmanuel fala nos seus textos: a circunstância é a vontade do Pai em favor da criatura. O que ele está dizendo? Observa a sua vida em torno. Quem é que é o seu próximo mais próximo? É com este que você tem que realizar as coisas. A gente está aqui nesse movimento, assim, vou fazer lá no... Vou participar dos Médicos Sem Fronteiras. A gente pensa lá na África. E tem gente fazendo trabalhos belíssimos lá. Não somos contas, claro. Mas às vezes a pendência está aqui do nosso lado, dentro da nossa casa, e a gente não percebe. Moramos num apartamento e não conhecemos o vizinho de frente. Não é? E como são reflexões para a gente parar e pensar, gente, parece que nós estamos apagados para a realidade das coisas. A gente está no trânsito, aí vem uma pessoa lá empurrando o carro, sozinho empurrando o carro, ô, coitado. E segue. Não para? Não é engraçado? Precisamos repensar essas questões. Alguns exemplos que nós estamos dando aqui, é possível que muitos de vocês conheçam, mesmo porque numa outra casa a gente usa desses termos, não é? Mas tem pessoas que já estão acordando para essa necessidade de sair. E eu vou dar um exemplo, até certo ponto corriqueiro, que aconteceu conosco. Nós achamos significativo nesse sentido do sair, né, de preocupar-se com o outro. Nós, onde nós moramos, vira mexe, alguém bate na porta pedindo alguma coisa, e pela frequência, como sempre estão lá, isso deve acontecer com todos vocês, a gente acaba conhecendo muitos desses corações. Chama eles pelos nomes, se tornam, de alguma forma, até amigos. E um desses companheiros que cata lixo, separa esse lixo, essas coisas, ele costuma ir na nossa casa, e de vez em quando, até para ele tirar uma beiradinha, ele recolhe algum entulho, alguma coisa que está em nossa casa. Né? Vai lá sempre buscar o leite, às vezes quando o almoço. Então, e tem muitos anos que a gente convive, eu chamo ele pelo nome, eu chamo André e tal. Aí um dia, ele falou, André, estou precisando de você lá em casa, tal, eu passo lá qualquer hora, eu levo meu carrinho e tal, tal. Só que o que eu precisava dele, o que era? Eu gosto muito de catar lixo, eu sou meio lixeiro, viu, gente? Eu reciclo muita coisa. Gosto de mexer com madeira, faço móveis, não sei se eu brinquedo para criança, às vezes eu cato muita coisa. E um tempo atrás eu catei um pedaço de madeira muito grande, mas era o MDF, acho que todo mundo conhece, né? Não é exatamente uma madeira, era um aglomerado, bem compactado, um MDF lindo, grande, maravilhoso. Deixei lá encostado lá, falei, vou aproveitar, né? Levo lá para onde eu mexo nessa oficina e tal. Só que aquele período não era de chuva, mas naquele dia choveu. E eu estava longe de casa, o MDF não pode ver a umidade. Ele incha todo. Eu perdi a madeira inteirinha, sabe? Falei, nossa, me inchou todo. Eu fui lá conferir, um pedaço muito pequeno, falei, vou ter que descartar. Aí chamei ele para me ajudar. Falei, André, tem jeito de você levar essa madeira? Aí eu fui olhar o tamanho do carrinho dele, eles normalmente usam carrinho de supermercado, né? E aí eu vi que a madeira estava muito grande. Falei, e o André, acho que não vai dar. Não, nós vamos dar um jeito. Ele é muito prático, né? Muito boa vontade. Pegou a madeira e colocou assim, envezado no meio-fio, né? Tinha uma parte mais alta, que é o meio-fio, e pôs na rua. Eu vou pular aqui em cima e quebra, pá, pule, nada. Madeira dessa grossura, né? Nada dela quebrar. Eu falei, André, deixa, depois nós damos um jeito. Eu vou dar um jeito de serrar ela em pedaços mesmo. Eu falei, não, nós vamos dar um jeito, ele está aqui pule, nada de quebrar. Nós estamos conversando, negócio, vem passando um carro. Né? Era um carro, um Jeep grande e tal. Eu vi a pessoa passando, um carro até que eu nunca tinha visto lá, um carro bonito e tudo mais, passou. Quando a gente estava conversando, eu percebi que ele parou na esquina, esse carro. E vi que ele acendeu a luz de ré. Eu falei, acho que ele vai vir aqui mexer com a gente. Será que é algum vizinho aqui que está de carro novo, então alguém não conhece? Ele chegando, deu a ré. Aí ele abriu o vidro, que estava um vidro escuro, eu falei, pois não, vocês estão querendo quebrar isso aí? Eu falei, posso te ajudar? Eu falei, pode. Era um Jeep com as rodas desse tamanho. Deu uma ré, ela fez assim, plaf, quer de novo? Pôs lá, plaf, 8 pedaços, desse tamanhozinho. Fechou o vidro, foi embora. Sai para fora. É espírita? Que importa? Não é?
Coisas simples do dia a dia. Você está passando no lugar, você tem a oportunidade de ser útil, aproveita. E a gente às vezes não pensa sobre isso. Olha para você ver, eu já contei esse caso aqui em muitos lugares. E tenho certeza que cada vez que eu conto, até pela gratidão do que ele fez, são energias que vão na direção dele. Talvez hoje muitas energias estão sendo canalizadas para ele sem ele saber. Sabe por quê? Porque viu a oportunidade de ser útil e aproveitou. Tão importante, né? A gente transmutar, e a gente fica assim, eu não tem que conhecer sobre isso, a encarnação e os processos, tudo isso é útil. Mas se isso não estiver dinamizado nas coisas simples do nosso dia a dia, como que vai ser? Precisamos trabalhar essa saída, gente. Como que eu posso ser útil? Né? A gente aposenta para ficar no aposento. Isso não presta. Agora eu sou aposentado, fica só no aposento. De noite vendo Netflix, fazendo viagem não sei para onde. Finalidades da vida. O que é a vida? A gente tem que pensar sobre isso. Né? Refletir um pouquinho sobre isso. Eu achei que era até 9, é só até 8h30. Já estou finalizando. Paulo de Tarso, Evangelho segundo o Espiritismo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte ou dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Né? Então ele está falando que fora da caridade não há salvação. A gente só uma mensagem de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. A grandeza disso, a gente também não mede. O Espírito daquela grandeza trouxe uma mensagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega um capítulo 6, mensagens do próprio Cristo, o Espírito da verdade. Nós estamos com um tesouro na mão e às vezes não dimensionamos. Né? Então Paulo está dizendo a respeito da caridade, esse sair de si. Você quer dar alguma coisa para o outro, favorecer? Ótimo, mas aprenda a sair de si nas coisas comuns, na consideração com o outro. Caridade é também ouvir, só ouvir. Né? É quando a pessoa vem com uma concepção muito, às vezes até retrógrada, atrasada, e você respeita o ponto de vista dela, porque ela, por enquanto, é aquilo que ela concebe. Se você já tem uma outra, entenda, é assim que você pensa. Se tiver terreno para semeadura, aproveite. Mas, se não, respeite. É assim que nós vamos desenvolvendo os valores morais e alcançando expressões mais felizes. Ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade recebida, desejando que alguma coisa de construtivo possa ter ficado para nós. Que Deus nos abençoe e nos favoreça sempre.